O mundo das celebridades acaba de ser abalado por um escândalo de traição que ninguém imaginava. Bruna Marquezine, a musa mais amada e poderosa do Brasil, pode ter sido flagrada em um momento que vai virar sua vida de cabeça para baixo. E acredite, essa história está longe de terminar. No epicentro dessa bomba está Léo Dias, o jornalista famoso por suas revelações explosivas, que agora traz à tona segredos guardados nas sombras. Mas o verdadeiro choque vem com a reação de João Guilherme, o ator e influenciador que já foi vinculado a Bruna. O que parecia ser um affair, agora se transforma em um pesadelo para ele. O impacto dessa traição é devastador. E você não vai acreditar no que vem a seguir. Antes de continuarmos, eu gostaria de saber de qual cidade ou estado você nos assiste. Quero saber de qual região temos inscritos. E caso ainda não seja inscrito, inscreva. Se no canal mais fofocas e deixe seu joinha para nos ajudar. O que inicialmente parecia ser apenas mais um rumor nas redes sociais, logo se tornou um escândalo de grandes proporções. Por trás desse triângulo amoroso inesperado, há uma trama cheia de surpresas, mentiras, traições e segredos inimagináveis. Tudo teve início há algumas semanas, quando Bruna Marquezine passou a perceber atitudes incomuns de uma pessoa muito próxima. Conhecida por ser reservada quanto à sua vida pessoal, a atriz sempre fez questão de manter seus relacionamentos fora dos holofotes. Porém, dessa vez, as pistas eram evidentes demais para serem deixadas de lado. O que inicialmente parecia ser apenas uma dúvida, ganhou mais credibilidade quando Bruna começou a receber mensagens anônimas, alertando sobre uma possível traição que estaria ocorrendo bem sob seu nariz. A princípio, Bruna tentou desconsiderar, achando que se tratava apenas de mais um boato sem fundamento, criado por internautas em busca de escândalos. Porém, as coincidências começaram a se acumular e os sinais se tornaram cada vez mais claros. Quando ela decidiu investigar por conta própria, acabou se deparando com uma revelação que a deixou completamente abalada. O impacto foi imenso quando Bruna encontrou provas irrefutáveis de que estava sendo traída. Mensagens comprometedoras, encontros secretos, áudios vazados e até flagras de paparazzi começaram a surgir. E para sua surpresa, todas as pistas apontavam para um nome que ela jamais imaginaria estar no centro dessa confusão: João Guilherme. O ator que no passado já havia sido apontado como um possível romance, parecia agora envolvido em algo muito mais sombrio e inesperado do que qualquer um poderia supor. Para agravar ainda mais a situação, Léo Dias, o jornalista mais temido pelos famosos, já tinha em mãos essas informações há algum tempo e estava se preparando para lançar uma bomba que, se divulgada, poderia destruir definitivamente algumas reputações. Bruna estava em choque, incapaz de acreditar no que estava acontecendo. Seu nome, mais uma vez, se encontrava no epicentro de um escândalo midiático. E desta vez, a situação parecia ainda mais complicada e imprevisível, mais grave do que qualquer coisa que ela já havia enfrentado antes. Determinada a descobrir a verdade antes que a imprensa transformasse sua vida pessoal em um espetáculo, Bruna decidiu tomar uma atitude. Ela começou a vasculhar cada detalhe, comparar informações, analisar horários e, pouco a pouco, foi percebendo que havia algo muito mais complexo por trás desse escândalo do que jamais imaginou. O que parecia ser apenas uma traição entre celebridades, agora se revelava como algo de proporções imensas, envolvendo interesses secretos, rivalidades de longa data e até chantagens nos bastidores do mundo dos famosos. Bruna sabia que, para sair dessa situação sem ser mais uma vítima da mídia, precisaria ser mais astuta do que aqueles que estavam tentando derrubá-la. Mas será que ela seria capaz de lidar com toda essa pressão e, ao mesmo tempo, manter sua imagem intocada diante do público? Enquanto isso, João Guilherme começou a perceber que seu nome estava sendo arrastado para um escândalo do qual ele não fazia a menor ideia. Sempre foi um jovem descomplicado, acostumado a viver no centro das polêmicas e a lidar com boatos sobre sua vida amorosa. Mas dessa vez, tudo parecia estar fora de controle. Seu telefone não parava de tocar
com mensagens de amigos e assessores, perguntando se ele tinha conhecimento do que estava acontecendo. E o pior, suas redes sociais estavam sendo invadidas por fãs revoltados, exigindo explicações. Ele tentava entender o que estava acontecendo, mas parecia que alguém estava distorcendo as informações para pintá-lo como o vilão da história. Será que ele realmente tinha alguma culpa no que estava se desenrolando? Ou estava sendo manipulado como bode expiatório para esconder algo muito maior? Léo Dias, por outro lado, estava prestes a soltar a matéria que prometia derrubar máscaras e expor os bastidores sujos desse escândalo. O jornalista, famoso por suas reportagens implacáveis e por não poupar ninguém, tinha em mãos áudios comprometedores, prints de conversas e até mesmo depoimentos de pessoas próximas que confirmavam a traição. Ele sabia que, ao divulgar essa história, o Brasil inteiro ficaria chocado e os envolvidos teriam que lidar com as consequências. Mas a grande dúvida era: quem realmente sairia prejudicado nesse turbilhão? Será que Bruna Marquezine conseguiria preservar sua dignidade ou acabaria se tornando uma vítima no meio do fogo cruzado? João Guilherme seria realmente o grande vilão dessa história ou estaria sendo manipulado como uma peça descartável em um jogo de interesses muito mais complexo do que ele poderia imaginar? A tensão só aumentava a cada minuto. Bruna Marquezine tentava manter a calma e não o impulso, mas a pressão da mídia, a invasão de sua privacidade e a sensação de traição tornavam tudo ainda mais insuportável. Seu nome estava em todos os sites de fofoca e qualquer ação que ela tomasse corria o risco de ser mal interpretada. João Guilherme, por sua vez, tentava desesperadamente entender de onde tinha surgido essa bomba e como ele havia se tornado o centro de uma polêmica que parecia crescer mais a cada segundo. Enquanto isso, Léo Dias apenas observava, pronto para soltar a notícia que faria todo o Brasil falar sobre isso por semanas. O que ninguém imaginava era que essa história ainda teria muitas reviravoltas. Quando Bruna pensou que já tinha visto tudo, uma nova revelação veio à tona e mudou completamente o rumo das coisas. A traição que ela acreditava ter flagrado era apenas a ponta do iceberg de uma trama muito mais complexa, cheia de jogos de poder, manipulação e segredos obscuros que estavam prestes a serem revelados. Quem estava por trás de tudo isso? Quem realmente estava enganando quem? E mais importante, quem sairia vitorioso desse escândalo que já estava tomando conta de todo o país? A cada minuto que passava, a tensão ficava mais insuportável. Bruna Marquezine sentia que estava em um verdadeiro campo minado, onde qualquer passo em falso poderia explodir de vez sua reputação. Ela já havia lidado com boatos antes, mas dessa vez tudo parecia maior, mais perigoso e fora de controle. O pior de tudo era que a traição que ela acreditava ter flagrado começava a se tornar uma teia de mentiras tão bem construída que até ela mesma já não sabia mais em quem confiar. Será que João Guilherme realmente a traiu ou estava sendo usado como uma peça descartável para um escândalo maior? E por que Léo Dias já sabia de tudo antes mesmo de acontecer? As respostas estavam por um fio de serem reveladas, mas cada nova descoberta tornava tudo ainda mais confuso. João Guilherme, por sua vez, começou a se sentir sufocado pela avalanche de informações que chegavam até ele. O nome de Bruna Marquezine era o mais comentado nas redes sociais, e o dele vinha logo atrás. Fãs furiosos, mensagens cobrando explicações e uma pressão gigantesca estavam transformando sua vida em um verdadeiro pesadelo. Ele precisava entender como foi envolvido nesse escândalo e, o mais importante, precisava provar sua inocência antes que sua carreira fosse completamente destruída. Mas quem estava se beneficiando dessa polêmica? Quem tinha interesse em vê-lo envolvido em um caso de traição com Bruna? As respostas para essas perguntas começavam a surgir de forma assustadora. Enquanto isso, Léo Dias se preparava para soltar a matéria que prometia chocar o Brasil. Ele já havia exposto muitos segredos de celebridades antes,
mas sabia que essa história seria diferente. Havia algo de muito estranho nessa traição, e quanto mais ele cavava, mais encontrava detalhes obscuros que iam muito além de um simples romance conturbado. Algumas fontes lhe passaram informações sigilosas que indicavam que essa história havia sido plantada de propósito. Mas por quem? E com qual objetivo? O jornalista começou a desconfiar que estava sendo usado como um instrumento para algo ainda maior, e isso o fez hesitar pela primeira vez em sua carreira. Ele começou a se perguntar se deveria realmente divulgar aquela matéria, ou se havia algo que ainda não tinha percebido por completo. Foi então que Bruna decidiu agir. Vez de esperar que tudo explodisse e que seu nome fosse massacrado pela mídia, ela resolveu tomar as rédeas da situação. Com sua equipe, analisou tudo que já havia sido vazado. Percebeu um detalhe que ninguém tinha notado até então. A traição que diziam ter ocorrido jamais poderia ter acontecido da forma como estava sendo divulgada. O motivo? Simplesmente porque algumas informações conflitavam e tornavam a versão dos fatos completamente absurda. Ela tinha provas de que João Guilherme estava em outro lugar no momento em que supostamente teria sido flagrado traindo. Mas, se não foi ele, quem estava por trás disso tudo? E por que haviam escolhido justamente seu nome para ser o culpado? Determinada a chegar ao fundo dessa história, Bruna resolveu ir até a fonte do problema, Léo Dias. Em uma atitude inesperada, ela entrou em contato diretamente com o jornalista e pediu uma conversa privada. Léo ficou surpreso, pois já esperava que ela tentasse negar tudo publicamente, mas não que quisesse confrontá-lo cara a cara. Ao se encontrarem, Bruna não perdeu tempo e jogou as cartas na mesa. Disse que sabia que ele estava prestes a divulgar uma matéria explosiva, mas que havia algo muito errado nessa história. Foi nesse momento que Léo revelou um detalhe que mudaria tudo. A fonte que entregou a suposta traição era anônima, mas extremamente insistente para que essa história fosse divulgada o mais rápido possível. Quem teria tanto interesse em colocar João Guilherme e Bruna Marquezine no centro de um escândalo? Com essa nova informação, Bruna percebeu que tudo fazia parte de um plano muito maior. Alguém estava tentando usar seu nome para encobrir outro escândalo que estava prestes a estourar na mídia. Foi então que um novo nome surgiu como suspeito principal. Uma figura misteriosa do meio artístico que já tinha problemas com ambos e que poderia se beneficiar ao desviar a atenção do público para essa falsa traição. Mas quem seria essa pessoa? E qual seria o verdadeiro motivo por trás de tudo isso, por trás dessa armação? João Guilherme também estava investigando por conta própria. Ele conseguiu acesso a algumas mensagens suspeitas que haviam sido espalhadas em grupos de fofoca antes mesmo da notícia vazar. Algo estava errado. As informações pareciam coordenadas demais, como se tudo tivesse sido preparado com antecedência. Não era um escândalo espontâneo, mas sim um plano arquitetado nos mínimos detalhes para prejudicar alguém. Mas quem seria o verdadeiro alvo? Ele ou Bruna? Léo Dias começou a recuar. Ele percebeu que havia sido manipulado para divulgar uma história que não tinha fundamentos sólidos. Pela primeira vez, começou a duvidar da veracidade daquilo que estava prestes a publicar. Bruna, por sua vez, sabia que precisava agir rápido antes que tudo fosse publicado e se tornasse um escândalo sem volta. Então, ela e João decidiram unir forças para descobrir quem estava por trás de tudo. Foi então que uma pista inesperada surgiu. Uma ex-assessora de um famoso cantor, que preferiu não se identificar, revelou que toda essa confusão começou porque um grande nome da música estava prestes a ser exposto em um escândalo ainda maior. Para evitar que isso acontecesse, esse artista teria pago para que outra fofoca fosse plantada e ganhasse mais atenção. Ou seja, a história de traição entre Bruna e João não passava de uma distração para que o verdadeiro escândalo não viesse à tona. Quando essa revelação chegou até Bruna, ela finalmente entendeu que tudo fazia parte de um esquema de manipulação da mídia. O que parecia ser uma ação bombástica, na verdade,
era uma cortina de fumaça criada por alguém poderoso para proteger sua própria imagem. João Guilherme, que antes parecia o grande vilão da história, agora se via como mais uma vítima desse jogo sujo. Mas será que eles conseguiriam desmascarar quem realmente estava por trás dessa armação? Bruna, determinada a acabar com essa farsa, decidiu ir além. Em uma atitude ousada, ela resolveu expor os bastidores dessa trama, antes que a notícia falsa ganhasse ainda mais força. Usando suas redes sociais, ela soltou um comunicado enigmático, dizendo que, em breve, revelaria uma grande verdade que muitos estavam tentando esconder. O post rapidamente viralizou, e o público começou a especular o que estava por trás dessa mensagem. Mas o golpe final veio quando Léo Dias, agora ciente da armação, decidiu não apenas abandonar a matéria sobre Bruna e João, mas também começou a investigar quem estava tentando manipular a mídia. O jornalista prometeu revelar o verdadeiro escândalo que estavam tentando esconder. E foi aí que o jogo virou completamente. Quem achava que Bruna e João seriam os alvos dessa história, acabou descobrindo que, na verdade, eles se tornaram os maiores responsáveis por desmascarar um dos maiores esquemas de manipulação da mídia dos últimos tempos. Mas quem seria o verdadeiro nome por trás dessa trama? Essa resposta ainda estava prestes a explodir em uma revelação que mudaria tudo. E aí, o que você achou dessa história? Comente aqui embaixo a sua opinião e quem você acha que está por trás de tudo isso. Não se esqueça de se inscrever no canal e deixar o seu like para não perder nenhum detalhe dos próximos capítulos dessa e de outras fofocas quentíssimas. Até o próximo vídeo!